No ano 2000, Danny Boyle e Alex Garland estavam em alta devido ao sucesso do filme A Praia, que é baseado em um livro do próprio Garland e dirigido pelo Boyle. Nessa época, os dois optaram por expandir a parceria deles e decidiram fazer um filme de zumbis diferente. O resultado foi 28 Days Later, ou como foi chamado no Brasil, Extermínio. Um filme que revolucionou o gênero ao trocar mortos-vivos tradicionais por infectados raivosos e, mais importante, ao usar o horror como espelho para o isolamento e o colapso social. 5 anos depois, Extermínio 2, ou no original 28 Weeks Later, tentou expandir o universo, mas dessa vez sob a direção de Juan Carlos Fresnadillo, que optou por uma abordagem mais militarizada e menos pessoal. Meu nome é João Vitor Hudson, sou um fã de cinema, e hoje, além de abordar esses filmes e seus temas, como militarismo, isolamento, colapso social e pandemia, claro, né? Vamos explorar um pouco também dos seus bastidores, que vão desde as dificuldades de produção até a escolha da trilha sonora icônica que esse filme tem. E claro, esse vídeo é uma preparação para a nova trilogia de Extermínio, cujo primeiro filme acabou de chegar aos cinemas, né? Nesse mês de junho, só que eu ainda não assisti. E pode ser que tenha alguns spoilers, tanto do primeiro quanto do segundo filme aqui no vídeo, tá bom? Antes, eu peço com carinho que se inscreva no canal, curta o vídeo, porque deu um trabalhão fazer esse vídeo, tá? Muito trabalho mesmo. Comenta abaixo também. Eu não sobreviveria ao apocalipse de Extermínio. Bora lá? Sinopse. 28 dias após um vírus mortal ter sido acidentalmente liberado de um centro de pesquisa britânico, um pequeno grupo de sobreviventes de Londres se vê em uma luta desesperada para se proteger dos infectados. Transmitido por animais e humanos, o vírus transforma aqueles que infecta em zumbis carnívoros e é absolutamente impossível de conter. Tanto Danny Boyle quanto o Alex Garland já disseram que foram influenciados pelos filmes de zumbis do George Romero, né? Como A Noite dos Mortos-Vivos, de 1968, e O Despertar dos Mortos, que lançou 10 anos depois, em 78. E isso é bem nítido, tá? Só que Extermínio também tem uma outra forte influência que ela é pouco comentada, que é dos documentários sobre epidemias, especialmente aqueles que focam na ebola, né? Uma doença causada por um vírus devastador que gerou vários surtos no final do século XX, especialmente dos anos 70 e 90, principalmente na região da África Central, como no Congo, por exemplo. Essa estética documental é vista no filme, já que ele foi gravado com uma câmera DV Canon XL1, que é uma câmera mais barata e mais simples de manobrar. E isso era necessário, já que o orçamento estava apertado, cerca de 8 milhões de dólares, e as ruas de Londres só podiam ficar paralisadas por uns 20 minutos ali no início do dia, né, para eles poderem gravar o filme. Não podia parar todo o trânsito. É por isso que a cena em que Jim, vivido por Cillian Murphy, em um dos seus primeiros papéis antes de ser adotado pelo Christopher Nolan, eu te amo, Cillian Murphy! É por isso que essa sequência do personagem acordando em uma Londres vazia, ela é tão icônica. O pessoal da equipe do filme tinha que acordar cedo, ali por volta de 5 da manhã, para que eles pudessem fazer aquelas filmagens, né? E era um período de tráfego menor, por isso que dava para poder paralisar as ruas, né? Então a prefeitura de Londres aceitou com que eles fechassem algumas ruas. É interessante ver os truques de câmera e de cenário que eles usam para poder passar essa sensação de cenário completamente vazio, sabe? De colapso social. E as filmagens em DV dão esse aspecto cru ao filme, né? Que fica muito bom. Além disso, a gente não pode deixar de falar sobre como a trilha sonora composta por John Murphy causa uma ansiedade em quem tá vendo o filme. A música In The House, In The Heartbeat, que ela toca alguns momentos ao longo do filme, ela virou símbolo de Extermínio, tá? Algo que o próprio Danny Boyle se referiu como a música do pânico. Ela aparece no início do filme e vai ser reprisada mais pra frente, na sequência final, quando o Jim confronta os militares. E essa música, ela realmente causa uma ansiedade na gente, cara, porque ela começa devagar, mais baixinho, e ela vai acelerando e vai aumentando. Cara, é sensacional. Vou deixar o link aqui na descrição pra vocês ouvirem a música depois, tá? Outro ponto muito importante de Extermínio é o medo do colapso. Especialmente em um mundo ocidental, após os atentados de 11 de setembro de 2001. Esse atentado, acho que todo mundo conhece, né? Aconteceu em Nova York, na época que Extermínio estava sendo gravado. E a cena em que Jim vê alguns cartazes de pessoas desaparecidas, ela surgiu depois que o Danny Boyle viu
isso na TV, sabe? Que vários cartazes de pessoas desaparecidas em Nova York depois do 11 de setembro. Ele conseguiu acrescentar um pouco daquele luto coletivo na tela, né? Talvez seja até por isso que Extermínio fez mais sucesso nos Estados Unidos do que no Reino Unido, que é onde ele foi gravado. Tem mais um ponto que o filme faz questão de frisar, que é, apesar do alto risco de infecção, o risco à humanidade não é o vírus zumbi, mas sim os humanos. A personagem da Selena, interpretada pela Naomi Harris, ela é fria e cética, sabe? Mas ela é assim por questão de sobrevivência. Quando ela encontra o Jim, ela ensina que se alguém for infectado perto dele, esse alguém deve ser morto em até 30 segundos. E a cena que ela mostra isso na prática, ela é brutal, porque ela faz isso com alguém que estava acompanhando ela há algum tempo. E, cara, não dá tempo de pensar. Tem que matar a pessoa ali na hora, senão você também vai de vala. Mais pra frente, esse ensinamento da Selena pro Jim, ele se torna ainda mais brutal, cara. Já que o Frank, o personagem do Brendan Gleeson, cara, olha o elenco desse filme. Olha o elenco desse filme. Ele é morto depois de ser infectado por uma gota de sangue que caiu no olho dele. E a sua filha tem que ver ele ser metralhado pelos militares, pois só assim a sobrevivência deles estaria garantida. A sobrevivência no mundo de Extermínio, ela dói e não dá tempo de pensar. É como se arrancar um band-aid velho de um machucado que ainda tá doendo, sabe? Tem que ser rápido. Mas o que parecia ser salvação é só outra ameaça, tá? Quando eu falei que a Selena ela é uma pessoa cética, é porque ela tem razão no que tá falando. E esse ceticismo dela é mais relacionado aos humanos do que aos zumbis. O grupo de militares comandado pelo Major Henry, que é vivido pelo Christopher Eccleston, outro ator muito bom, tá? Aos poucos vai mostrando que é tão selvagem quanto os infectados. Em um momento, o Henry mostra pro Jim que eles conseguiram prender um dos soldados que tinha acabado de ser infectado e acabou virando um zumbi. Esse zumbi poderia até ser usado como arma para o futuro, só que o Henry diz que é por questão de estudos, tá? Nessa cena, o Major conta pro Jim que os militares eles mandaram uma mensagem no rádio, era nada menos para que eles atraíssem sobreviventes mulheres para que elas servissem de escravas sexuais para os soldados, pois aqueles homens estavam ficando loucos e não viam mulher há muito tempo. Cara, olha que doente. Jim então se recusa a participar dessa loucura, né? Então ele é mandado para ser executado. Só que ele dá um jeito de sobreviver. O que vem a seguir é uma cena muito louca, muito foda, em que o Jim incorpora um Rambo, só que com menos músculos, né? E com um forte instinto de sobrevivência, ao mesmo tempo em que ele precisa salvar a Selena e a Hannah, que é a filha do Frank, salvar elas daquele bando de pervertidos abusadores. E, cara, é sensacional você ver os milicos se ferrando, tá? É muito bom mesmo. Só que o Jim acaba tomando um tiro quase fatal enquanto salva elas. E aí a cena corta e a gente vai para vários dias depois. Quanto a esse final, tem algo que precisa ser citado. Haviam 4 finais que eles poderiam ter seguido. O que foi para a versão do cinema é o que o Jim sobreviveu e ele, junto de Selena e Hannah, tentam buscar a ajuda de aviões que estão sobrevoando o Reino Unido. Esse é o final que foi para o cinema que todo mundo viu. Só que os outros finais são diferentes, né? E todos eles terminam com o Jim morrendo. 2 deles, eles ficaram apenas na fase de pré-produção, ali onde fizeram apenas storyboards. Mas o outro chegou a ser filmado e ele acabava com a morte de Jim. Alguns cinemas dos Estados Unidos chegaram a exibir um corte em que esse final alternativo ele vinha depois dos créditos finais do filme. E isso veio como resposta aos debates que estavam acontecendo online na época sobre qual final era mais apropriado ao filme, né? Sim, já tinha debate online em 2002. E cara, no mais é isso. Extermínio é incrível. É um filme que mudou o gênero de zumbis, né? Subgênero, na verdade. E deixou esses monstros populares de novo. Junto ali dos jogos de Resident Evil, que estavam fazendo muito sucesso na época. Extermínio depois influenciou obras como The Walking Dead, os quadrinhos, né? Que depois viraram uma série de TV. Inspirou Madrugada dos Mortos, do Zack Snyder, que é um dos poucos filmes dele que eu realmente gosto. Inspirou os jogos de The Last of Us. Por aí vai, cara. Na época da pandemia de Covid-19, Extermínio até voltou a ser popular. Na época do isolamento social, né? Voltou a ser popular na TV, no streaming e tal. É um clássico definitivo, tá? Sem sombra de dúvidas. Então, 5 anos depois, veio Extermínio 2. Que é um filme com boas intenções, só que com uma execução bem fraca, tá? Shot. Abandoned selective targeting. All targets are now free.
Rooftop units, target everyone at ground level. No exceptions. Repeat, no exceptions. Sinopse. 28 semanas após a disseminação de um vírus mortal da raiva, os habitantes das Ilhas Britânicas perderam a batalha contra os ataques violentos, pois o vírus matou todos eles. 6 meses depois, um grupo de americanos ousa pisar nas ilhas, convencidos de que o perigo já passou. Mas logo fica claro que o flagelo continua vivo, à espreita para atacar suas próximas vítimas. Bom, sem Danny Boyle e Alex Garland no comando, Extermínio 2 teve um desenvolvimento conturbado, tá? O diretor Juan Carlos Fresnadillo foi contratado pelo próprio Boyle para comandar a continuação, né? Já que o Boyle estava ocupado com um outro filme de ficção científica, Sunshine, que olha só, tem roteiro do Alex Garland e também foi estrelado pelo Cillian Murphy. Então, uma parceria aí. Fresnadillo e sua equipe, eles consideravam que o roteiro escrito por Rowan Joffé, que tinha sido contratado pelo Boyle, o roteiro dele estava meio incompleto. Só que eles gostavam de umas ideias que foram apresentadas, como a ideia da família tentando se recompor depois daquele caos, né? E falando em família, a gente precisa falar do elenco desse filme. A gente tem Robert Carlyle como Don, que ele é o protagonista, né? Até parte do filme. E cara, ele tá ali naquela sequência inicial de 10 minutos, né? Que é muito boa, tá? Ali mostra que o personagem, ele pode ser, sim, um desgraçado, sem parecer que é um desgraçado, né? Porque você olha pro rosto do Robert Carlyle, você não acha que ele vai te trair, sabe? Mas acontece isso, cara. E essa cena inicial do filme, ela foi dirigida pelo próprio Danny Boyle, tá? Acho que é por isso que ela é tão boa. E a gente tem também a Rose Byrne, tem Catherine McCormack, tem Idris Elba, Imogen Poots no início da carreira, Jeremy Renner, tá? É um elenco forte também, viu? Só que diferente do filme original, em Extermínio 2, a gente não consegue se importar com nenhum dos personagens, tá? Com nenhum mesmo. O Fresnadillo, ele não conseguiu desenvolver esses personagens tão bem como foi com Jinx, Helena, Frank no filme anterior. Você lembra que eu falei que os 10 minutos iniciais de Extermínio 2 foram feitos pelo próprio Danny Boyle, que ele comandou as cenas? Bom, depois disso, o filme desanda demais. O Don, que é o personagem do Robert Carlyle, não tem a força para segurar um protagonismo, e os filhos deles, vividos por Imogen Poots e Macintosh Muggleton, eles são os causadores de um novo caos. São, assim, irritantes essas crianças, tá? O filme meio que gira em torno deles. Por quê? Bom, vou explicar. Em uma Londres que está sendo ocupada pela OTAN, pelas forças americanas da OTAN, que, vamos ser sinceros, eles não estão lá para salvar o país, mas sim para colonizar, essas crianças, né, acabam descobrindo que a mãe deles está viva nessa Londres pós-apocalipse, né? Só que o que eles não sabem é que a mãe deles carrega o vírus com ela. Só que isso não fica visível porque ela tem uma mutação genética rara que faz com que o vírus não afete as funções cerebrais dela, que ela fique consciente. E provavelmente essa mutação foi passada para os filhos, tá? O problema é que neles encontrarem a mãe viva, sem querer ela causa um novo surto de zumbis, né? Só que agora envolve as forças da OTAN. Tem uma cena bem interessante envolvendo esse novo surto, onde as ordens do general da OTAN, vivido pelo Idris Elba, são para atirar, para matar qualquer pessoa que estiver correndo, esteja ela infectada ou não. E isso diz muito sobre os Estados Unidos, a OTAN e seus aliados. Por mais que seja um momento interessante, onde mostra que a maior ameaça não é o vírus, mas sim os humanos, esse momento acaba sendo mal desenvolvido. Por quê? O personagem do Idris Elba, ele aparece muito pouco. E a direção do filme não torna ele um personagem ameaçador, sabe? Justamente por ele aparecer pouco. E o filme sofre com excesso de personagens para uma duração que não é tão longa assim. O filme tem 1h40, um pouquinho maior do que o primeiro, né? Só que o filme tem personagens demais e todos eles são mal desenvolvidos, inclusive os protagonistas. No final das contas, Extermínio 2 é isso. É uma fraca adição à franquia. Não tem muito o que falar. E eles queriam continuar a franquia depois de Extermínio 2, só que não conseguiram. E dá pra ver que eles queriam continuar, porque a cena final do filme ela mostra que o vírus conseguiu sair do Reino Unido e foi pra França, porque a cena acontece em Paris. É uma cena bem rápida, tá?
igual eu falei, não tem muito o que falar do filme. Foi um desperdício de potencial. Desperdício mesmo. O personagem do Jeremy Renner, que ele tenta ser um herói ali, é fraco, entendeu? As crianças são muito chatas, tem muito tempo dela pra essas crianças. A Rose Byrne, ela tá... Coitado. Ela é uma boa atriz, mas aqui ela tá muito ruim. Ai, ai. É isso. E tem uma mudança de protagonismo, que até então tava sendo o Dom, né? O Robert Carlyle. Que depois ele passa a ser o vilão, cara. E... assim... não sei, eu não gostei, cara. Eu não gostei. Eu entendo quem tenha gostado, tá? Entendo quem tenha gostado, mas pra mim não funcionou. Mas sim, tem umas boas cenas de ação. Poucas, mas boas, tá? Como a cena que eu falei no início do filme, né? E tem uma cena do helicóptero que eu achei legal pra caramba também. Que o helicóptero sai se decepando as cabeças dos zumbis ali. É bem legal mesmo. Uma curiosidade, usaram 300 litros de sangue falso pra fazer essa cena. É coisa demais. Coisa pra caramba. Mas por que a franquia não continuou? Bom, isso tem a ver com o resultado de bilheteria de Extermínio 2. O filme fez uma bilheteria mundial de 64 milhões de dólares, tá? Contra um orçamento de 28 milhões. O que, em circunstâncias normais, seria um bom número. O problema nisso é que o primeiro Extermínio custou cerca de 8 milhões de dólares e fez 86 milhões de dólares mundialmente. Então a margem de lucro dele foi muito maior. Então a franquia entrou em um limbo. Porque, tipo, viu que tava perdendo público, né? Aí eles pensaram, a gente faz o terceiro? Como que a gente faz o público se interessar de novo pela franquia? A gente larga isso pra lá? E ali por volta de 2010, o Alex Garland, que era um dos donos da franquia, né? Ele foi perguntado como que tava o andamento do terceiro filme, né? Que seria chamado de 28 Months Later, né? 28 meses depois. E ele deu uma declaração que os direitos da franquia tava congelado em um grupo de pessoas que não se falavam mais, dando a entender que rolou muita treta nos bastidores ali. E ele só disse que o terceiro filme aconteceria caso essas pessoas voltassem a se falar de novo. E também falou que não tinha o roteiro pronto, tá? Justamente por causa disso. Bom, parece que essas pessoas voltaram a se falar. Porque o terceiro filme acabou de ser lançado nos cinemas, né? Intitulado 28 Years Later, que ficou chamado no Brasil como Extermínio: A Evolução. E o novo filme conta com roteiro de Alex Garland, direção de Danny Boyle, eles voltaram à franquia, né? E ele emula o original no estilo de filmagens. Eles não usam uma câmera DV, né? Mas é um filme que foi todo filmado com iPhones 15 Pro Max. Eu quero muito ver o que saiu disso. E eu prometo que eu venho falar do filme novo aqui, tá? Não sei se é agora, talvez demore um tempinho. Bem, galera, é isso. Esse vídeo foi o primeiro de um modelo que eu tô testando, né? Que é onde eu venho falar de algumas franquias famosas que estão ganhando filme novo ou não, né? Quero poder analisar os filmes, falar dos bastidores. E como Extermínio é uma franquia que acabou de ganhar um filme novo, eu decidi começar com ela. Se você gostou do vídeo, já deixa sua curtida. Aproveita e se inscreve no canal, caso ainda não tenha sido inscrito. E ativa o sininho, porque pelo menos uma vez na semana eu vou lançar um vídeo aqui, tá? Comenta também o que você achou do vídeo, sugestões de temas para eu trazer aqui. O que você acha dos filmes de Extermínio, né? Bora iniciar um debate aqui embaixo. Enfim, meu nome é João Vitor Ludson, sou um fã de cinema e também fã da franquia Extermínio. E fico por aqui. Um forte abraço e até lá.